nossa live desta noite com nosso amigo Cassiano, que já está aqui, já estou mandando um convite para ele. Depois de uma harmonização fabulosa do nosso querido grupo, para poder realmente nos deixar em sintonia com esta noite que promete. E falando em promete, aí está o nosso querido amigo Cassiano. Bem-vindo, meu querido amigo. Boa noite, Luciano. Obrigado, meu irmão. Fico muito feliz com o convite de vocês. Muita gratidão. Nós é que agradecemos. Você com seu coração gigante aí e seu estudo contribuindo conosco nessa reflexão dessa noite. E um tema muito, mas muito saudável, né? Não é, Cassiano? O cristianismo de Estevão com certeza promete para essa noite. Luciano, eu confesso para você que sempre dá aquele fiozinho na barriga quando a gente vai falar do Evangelho. É muita responsabilidade. Verdade. E quando a gente vai falar, quando eu vou falar especificamente dessa obra, Paulo e Estevão, eu sinto a responsabilidade ainda maior, né? Eu já tive a oportunidade de conversar, inclusive lá no Viana, né, que eu me considero também a casa como nossa casa. Com certeza. Viana, né? Eu já tive a oportunidade de tratar desse tema lá sobre outro aspecto, e aí a gente vai revisitar essa obra, tentando trazer um aspecto diferente, né? Perfeito. Quando a gente fala de Paulo e Estevão, a gente não tem como fugir desses dois protagonistas dessa história, né? E normalmente, e é extremamente natural, a gente quando lê Paulo e Estevão pela primeira vez, a nossa atenção está voltada para Paulo, né? Para Saulo de Tarso, para a sua conversão, porque, na minha opinião, é a maior conversão da história do cristianismo. Para mim, é a conversão de Saulo, né? Algumas pessoas têm a opinião que a conversão de Maria, de Magdala, de Maria de Madalena é maior, mas apesar de também ser uma conversão fantástica, mas eu acho que a conversão de Paulo ela é mais fantástica, porque se nós olharmos, Paulo era aquela figura que tinha tudo que um homem poderia desejar à época, né? Pelos relatos, Paulo era bonito, Paulo era rico, Paulo era influente, Paulo tinha poder, Paulo era romano. Então, Paulo tinha uma cadeia cativa já no Sinédrio, né? Ele seria o substituto de Gamaliel. Então, ou seja, poder, fama, beleza, influência, tudo ele tinha, né? Então, ele largou tudo isso corretamente, claro, né? Para seguir os ensinamentos de Jesus, né? Então, para mim, é uma conversão fantástica, né? Eu sempre digo, eu digo brincando sempre que a de Maria de Madalena, eu acho, a mulher, ela tem um quê de sensibilidade maior. Então eu sempre acho que a mulher, ela está mais próxima de Jesus do que a gente, né? Com toda certeza. A mulher, ela tem uma sensibilidade maior, ela tem uma afetividade maior, né? Uma facilidade maior de entender, de captar, né? Esse chamado. Inclusive, Cassiano, se você me permite colocar, é por isso que a gente fala até no nosso meio que quando a gente encarna como mulher, a gente não encarna mais como homem, porque a gente não tem como retroceder, né? Então a gente continua só como mulher mesmo. É verdade. Luciano, então, assim, primeiro eu queria convidar, né? Vou mostrar aqui o livro, né? Ele fica ao contrário, mas eu queria convidar aqueles que estão aqui com a gente hoje nesse nosso bate-papo, os que não leram ainda, que leiam a obra é fantástica, é daquelas obras que valem uma releitura, não é ler só uma vez, porque cada vez que você revisita essa obra, você encontra um aspecto diferente, você é tocado por um aspecto diferente, né? E eu vou iniciar a nossa conversa da noite de hoje, primeiro, né? Rogando a espiritualidade amiga, que a despeito das minhas dificuldades, das minhas imperfeições, elas possam intuir para que a gente possa trazer uma mensagem que possa ser proveitosa para todos nós, principalmente para mim, que sou tão necessitado. Então, que os bons espíritos possam nos auxiliar nesse trabalho, nos auxiliar nesse estudo, né? Segundo, convidar os nossos amigos que estão aqui conosco, que se eles desejarem fazer alguma observação ou perguntar alguma coisa, eles fiquem à vontade para mandar uma mensagem, né? Se a gente não souber responder, a gente assume o compromisso de pesquisar e depois entrar em contato com a resposta, mas eles fiquem à vontade
para participar com a gente, né? Um convite que vai nos deixar muito feliz com essa participação. E eu vou começar fazendo um pequeno resumo do início dessa obra para poder contextualizar quem era Estevão, né? Então eu vou começar falando que Estevão fazia parte de uma família, né? O seu nome era Gesiel, né? Gesiel fazia parte de uma pequena família, de uma família judaica que vivia na cidade de Coríntio, na Grécia, sob o domínio do Império Romano, né? E o relato de Paulo Estevão, que é um relato feito por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Canto Xavier, então nós veremos aspectos nessa história que podem nos parecer fantásticos. Mas eu quero lembrar vocês que essa história é uma história real, nos trazida por Emmanuel através de uma psicografia. Então, assim, a surpresa que ela nos provoca às vezes é devido, pelo menos para mim, é devido às minhas imperfeições. Porque às vezes nós vemos tanta virtude em um espírito que aquilo nos assombra, né? Porque a gente ainda não consegue, muitas vezes, alcançar, né, a altura espiritual daquele espírito, né? E aí eu vou começar com o pai de Gesiel, né? Eu acredito que a pronúncia do nome dele é Yokdeb, deve ser assim, né? E o pai de Gesiel, ele sai da pequena chácara em que eles viviam em direção ao mercado em Corinto, né? O pai de Gesiel, ele já tinha sofrido, como sofriam todas as pessoas que viviam sob o domínio de Roma, as injustiças e as arbitrariedades que eram impostas pelos gestores romanos, pelos dirigentes romanos. Então ele, que tinha antes grandes propriedades, quando Corinto foi dominado por Roma, ele perdeu grande parte do que ele tinha, né? Foi preso, foi humilhado, inclusive em decorrência da ansiedade, das tristezas, das amarguras, de tudo que eles sofreram no início desse domínio de Roma. A esposa dele, a mãe de Gesiel, veio a desencarnar, veio a falecer, né? Então, o pai de Gesiel se dirige ao mercado e ele se depara no caminho com alguns romanos, né? Ele se depara com uma equipe de soldados romanos. E ele, com medo de represálias, com medo sem coragem de enfrentá-los, ele procura passar despercebido por esses romanos, e um deles interpela ele e diz: como ousas passar por nós e não nos saudar? E aí ele sofre uma agressão física. Yokdeb era um senhor idoso, e mesmo assim ele é agredido com bofetadas por esse soldado romano, né? Porque ele não lhes dirigiu a palavra, passou ignorando eles. Então ele sai de lá extremamente revoltado, extremamente machucado, extremamente humilhado pelo que tinha passado. E nesse caminho ele se depara novamente com soldados romanos, né? E dessa vez, com medo de ser novamente agredido, ele, de forma humilde, de forma submissa, cumprimenta eles, né? Sauda grandes romanos, ilustres romanos. E dessa vez um deles olha e faz: como ousas nos dirigir a palavra? Quem és tu para nos dirigir a palavra, insolente? E ele é novamente agredido através de bofetadas, né? Porque ousou dirigir a palavra a eles. Ou seja, ele foi agredido porque não falou, foi agredido porque falou, né? Eu estou trazendo isso para vocês para denotar a humilhação e o tratamento que eles recebiam de Roma, né? Então, extremamente amargurado, extremamente revoltado, ele que já tinha sido desapropriado, já tinha sido expropriado de grande parte do que ele tinha, ele retorna para casa, né? Não sem antes tomar conhecimento de que aquele romano, o Licínio, que tinha sido o conquistador de Corinto, voltaria à cidade e se colocava à disposição para audiência com aqueles que se sentissem lesados pelo Império Romano, né? E ele volta para casa, e quando ele chega em casa machucado, com escoriações, com a roupa manchada de sangue, né, ele encontra seus 2 filhos, Gesiel e Abigail, né? E aí eles acorrem em seu socorro, por ele estar machucado, por verem ele com as vestes sujas de sangue. E ele relata o que aconteceu, e ele
informa aos filhos que vai haver essa audiência com esse dirigente romano, né, Licínio, e comunica a eles a intenção dele de ir a essa audiência para reivindicar aquilo que ele achava justo, né, que eram as reparações por tanto que ele tinha sido lesionado financeiramente, materialmente e também as humilhações, né. E nesse momento o Gesiel se manifesta. Gesiel era um rapaz de aproximadamente 25 anos, né, que demonstrava, segundo o relato de Emmanuel, através dos seus gestos, das suas palavras, das suas ações, já uma nobreza espiritual muito grande, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui o texto fiel. Ele chega para o pai e diz: ireis porventura à presença do questor Licínio, esperando providências legais, e os antecedentes, meu pai, pois não foi esse mesmo patrício quem vos despojou de grande patrimônio territorial, atirando-vos ao cárcere? Não vedes que ele tem na mão as forças da iniquidade? Não será de temer novas investidas com o fim de extorquir o pouco que nos resta? Só que o Yorkdeb, acostumado a não ser questionado nas suas decisões, né, arrogante, orgulhoso, ele não aceita, apesar da coerência das palavras de Gesiel, ele não demove da ideia de ir, né? E é interessante porque aqui nós vemos, nós temos dentro da casa espírita a orientação para a prática do evangelho no lar, né? Em que normalmente as pessoas abrem o evangelho ao acaso e em cima da leitura daquele texto são feitos alguns comentários, algumas reflexões sobre o tema, né? Isso nos é relatado como isso contribui muito para a harmonização do lar, para a harmonização do ambiente, né? Para a melhoria energética do ambiente, né? E aí Emmanuel nos diz que ele convida o pai para fazer o que seria o nosso evangelho do lar. Já era um costume na época abrir as escrituras ao acaso e ver qual era a recomendação das escrituras para determinadas situações que você precisasse tomar decisões, né? Então, aquele que convidava a pessoa e dizia: vamos ver o que é que o evangelho nos traz, o que é que as escrituras nos trazem, né? E ele abre as escrituras ao acaso e se depara com o seguinte provérbio: filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem, né? Então, ou seja, através dessa iniciativa de Gesiel, através da sua fé, as escrituras trazem mais um alerta para o pai, para Yorkdeb, daquela situação de como ele deveria se postar, né? Como ele deveria se comportar, né? Mas novamente ele se recusa a aceitar esse conselho, né? E resolve realmente se defrontar com o Licínio, né? Com o dirigente romano. E quando ele se depara com o Licínio, quando ele apresenta as suas justas solicitações, né? O Licínio, além de não as aceitar, ainda retira dele a pequena chácara que tinha lhe restado, né? Então ele perde o teto em que ele vivia, né? Ele tenta ainda argumentar e o Licínio manda aplicar mais agressões, mais bastonadas, antes dele ser colocado para fora. Então ele volta para casa extremamente revoltado. No caminho ele reflete em cima das considerações de Gesiel e das escrituras, mas dentro de um hábito que infelizmente nós vemos acontecer até hoje em dia, quando muitas vezes nós procuramos justificar através das escrituras, através do evangelho, os nossos equívocos, quando nós deturpamos a mensagem de amor para justificar os nossos atos, ele ainda tenta justificar o seu ímpeto, o seu desejo de vingança, argumentando com a sua consciência que as escrituras tinham também várias passagens que ressaltavam a justiça e que era para ele era lícito buscar a justiça através das próprias mãos. Como essa pequena chácara que ele vivia fazia limite com as terras que o questor Licínio tinha tomado dele, ele, para se vingar, ele provoca um incêndio nessas terras, né? O Gesiel, sem saber que o pai tinha sido o autor do incêndio, ajuda a combater o incêndio. Quando chega em casa,
o pai ele comunica que foi ele o autor do incêndio, ainda tenta justificar sua ação como um ato de justiça, no que Gesiel contesta ele, né? E Gesiel também traz uma fala extremamente marcante que eu queria trazer para vocês. Ele chega para Joquebed e diz: meu pai, por que levantaste o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? Aí o pai diz: está escrito nos mandamentos, não furtarás. E fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei, porque fomos espoliados de tudo que construiu o nosso humilde patrimônio. Gesiel diz: acima de todas as determinações, porém, meu pai, Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que o amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Aí o pai responde: amo o Altíssimo, mas não posso amar o romano cruel. Aí Gesiel diz: mas como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que está nos céus, destruindo suas obras? Vejam que reflexão fantástica. Mas como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que está nos céus, destruindo suas obras? E aí Gesiel lembra que aquela terra é uma terra que produz alimento, é uma terra que traz o sustento, é uma terra que ajuda as pessoas, e que destruindo aquela terra, ele estava destruindo também a obra divina, as árvores, as plantas frutíferas, os pastos, né? E ele recomenda para o pai, ele alerta o pai que no momento em que ele estava ajudando a combater esse incêndio, ele observava que algumas pessoas olhavam para ele de forma estranha, já desconfiando da origem do incêndio, né? E que provavelmente eles iriam sofrer as consequências disso que o pai tinha feito, né? E aí eles ficam apreensivos, e aí é interessante observar, vale a pena a gente ressaltar, que nesse momento de tanta aflição, ele chama Abigail e diz a Abigail: Abigail, vem comigo, lê aquele salmo que mamãe nos ensinou. E aí ele lê o salmo, né, que vocês devem conhecer, é o Salmo 23, que vocês devem conhecer pela música, né? O Senhor é meu pastor, ele não me faltará. E aí ele lê esse salmo belíssimo com Abigail. Então, observem que mesmo nesse momento de tanta angústia, Gesiel continua mantendo a sua serenidade, a sua fé, e busca nas Escrituras, busca na sua fé o alento, e ele convida o pai a confiar na providência divina. E aí realmente eles são presos, eles são levados para serem julgados pelo questor Licínio, né? E no julgamento, o pai de Gesiel é condenado a ser agredido, né? Ele é condenado a levar algumas bastonadas, né? Nesse incêndio, alguns servos desse questor que trabalhavam nas terras ficaram feridos pelo incêndio, né? Foram queimados, tiveram graves queimaduras tentando conter o incêndio, né? Quando Gesiel, que tinha ajudado a combater o incêndio, e o próprio Licínio tinha consciência disso, porque tinham dito a ele, tinham relatado para ele, que Gesiel tinha sido um dos mais fervorosos no combate ao incêndio, Gesiel se apresenta como autor daquele incêndio criminoso, como forma de livrar o pai das agressões, né? E aí o Licínio diz: mas recebi informações de que você ajudou a combater o incêndio, ajudou a tentar salvar os servos que estavam envolvidos, né? Foi um dos que foram ajudar a tentar salvá-los, né, do incêndio. Mas ele insiste, dizendo que foi ele que tinha cometido e que estava arrependido, mas tinha sido ele. E nesse momento o Licínio recebe a notícia de que um dos seus servos mais dedicados havia falecido devido às queimaduras. Então, tomado pela fúria, ele manda aumentar a quantidade de bastonadas que o pai de Gesiel, que o Joquebed vai levar, condena Gesiel também às bastonadas e, além disso, condenam a pena nas galeras, né? As galeras são barcos romanos movidos pelo remo, né? Um trabalho árduo, em porões com pouca ventilação, com condições precárias, era uma sentença de morte, né?
Em média, as pessoas sobreviviam 4 meses nessa situação, né? Então, no momento em que ele está sendo aplicada a punição, o Yokdep sofre um golpe na garganta, que lhe rasga a garganta, então ele vem a morrer devido ao sangramento, né? E Jeziel é levado às galeras para o trabalho escravo, né? Abigail, que também tinha sido presa, no momento em que o pai está morrendo, Jeziel percebe e pede a Abigail que reze pelo pai, que o pai está morrendo, o pai está expirando, como ele diz, né? E aí, através da doce voz de Abigail, através das belas palavras que ela produz, apesar de toda a rudeza do Licínio, ele se sente por um momento tocado pela beleza daquela cena e manda que tirem ela de lá e podem libertá-la, desde que ela se cale. Ele não quer mais ouvi-la cantar, né? E ela é liberta. Jeziel vai para as galeras romanas, onde ele é submetido ao trabalho escravo, mas o seu comportamento continua sendo o comportamento de alguém que tem muita fé em Deus, alguém que é extremamente alinhado com os ensinamentos de Deus. E ele chama a atenção do responsável pela galera, aquele que é responsável pelos escravos, que percebe nele sempre uma palavra de conforto para os escravos que, como ele, trabalhavam nessa situação tão difícil. Ele sempre incentivava, sempre procurava trazer uma palavra, uma escritura do evangelho para consolar eles. E nesse ínterim, embarca nessa galera um político romano, uma autoridade romana, né? O Sérgio. E esse romano que embarca, ele é acometido de uma enfermidade, né? Essa enfermidade é uma enfermidade desconhecida que provoca nele úlceras com secreções, né? E ele é afastado porque é uma infecção contagiosa e mesmo os seus patrícios têm medo e receio de se contaminar com aquilo. Então ele é afastado, ele é colocado em isolamento e o responsável pela galera é inquirido para que consiga alguém que possa tomar conta dele enquanto ele está enfermo. E aí ele lembra de Jeziel pela sua boa índole. E Jeziel é colocado para tomar conta desse enfermo. Ora, essa pessoa enferma era um romano, uma autoridade romana. Roma tinha provocado a morte da mãe de Jeziel, tinha provocado a morte do pai de Jeziel. Roma era responsável pela desgraça da família de Jeziel, que vivia em perfeita harmonia. A gente percebe pelos relatos, pelos diálogos de Jeziel e Abigail, como a mãe deles era amorosa e como a mãe deles preparou eles para ter uma vida equilibrada, seguindo as escrituras, seguindo as leis morais. E apesar disso tudo, Jeziel se dedica aos cuidados desse romano com muita atenção, com muito cuidado, com muito zelo. E ele consegue que esse romano se recupere. Só que nesse ínterim, ele se contamina com a doença. Começam a aparecer neles os primeiros sinais da enfermidade. Então esse romano, que apesar de tudo era um homem justo, intercede por ele. Quando aparece nele a enfermidade, o responsável pela galera queria jogá-lo ao mar, antes que ele contaminasse todo o navio. E esse romano diz, olha, eu vou pedir a vocês, e como autoridade romana, ele consegue impor a sua vontade, e os outros concordam que Jeziel seja solto numa praia, né? E Jeziel é levado até essa praia por ele. Ele diz a Jeziel que Jeziel está doente, que Jeziel está enfermo, né? Jeziel já está com febre, já está sob o efeito da enfermidade. Ele pede a Jeziel apenas uma coisa. Ele coloca a Jeziel uma condição, para que ele não se prejudique perante Roma, porque ele estava desobedecendo uma determinação de Roma em soltar Jeziel, que tinha sido condenado à morte. Ele pede que Jeziel mude de nome, para que isso não seja descoberto, né? Jeziel aceita, ele dá algum dinheiro a Jeziel, tá? Jeziel, na praia, ele é abordado, cansado, tomado
pela enfermidade, Gesiel adormece e acorda sendo revistado por um assaltante, né? Um delinquente que estava procurando se ele tinha dinheiro. Quando Gesiel desperta, Gesiel percebe um gesto dele com uma arma para matar Gesiel, provavelmente uma faca, uma adaga. E Gesiel diz, não, irmão, o dinheiro que eu tenho eu lhe dou. E aí dá a ele o dinheiro, esse assaltante muda de atitude, e Gesiel pede a ele apenas que ele encaminhe para um local onde ele possa ser recebido e ser cuidado. Né? E aí esse assaltante, que já tinha tido conhecimento da existência da Casa do Caminho, né? Que no início do cristianismo os homens eram conhecidos homens do caminho, aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus. Né? Então Gesiel é levado à Casa do Caminho, onde ele é apresentado a Pedro, né? Que era o dirigente da Casa do Caminho. Eu queria trazer para vocês somente essa passagem também em que quando Gesiel ele se aproxima de Pedro, né? Somente nesse momento é que Gesiel tem contato com o cristianismo, né? Deixa eu só tentar localizar aqui, gente. Só um minuto, que eu gostaria de ler essa passagem, porque eu acho essa passagem fantástica, né? Quando Pedro começa a dialogar com Gesiel, ele já percebe na fala de Gesiel uma elevação espiritual, que Gesiel traz os ensinamentos das Escrituras e um entendimento muito bonito disso, né? Quando nesse diálogo entre Gesiel e Pedro, Gesiel chega para ele e diz: estudava sinceramente todo o Testamento sem preferências, talvez de ordem particular. A mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando-nos o Messias, cuja vinda tenho meditado desde a infância. Simão Pedro esboçou um sorriso de viva satisfação e disse: mas não sabes que o Messias já veio? Gesiel teve um brusco sobressalto na cadeira improvisada. Que dizeis? Nunca ouviste falar em Jesus de Nazaré? Embora recordasse vagamente as palavras ouvidas de Efraim, e Efraim tinha sido aquele que tinha ajudado a chegar à casa de caminho, ele diz: nunca. Pois o profeta Nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. Né? Então, só nesse momento, só pedir licença a vocês, só um minuto. Só nesse momento, Gesiel toma contato com Jesus. Só nesse momento, Gesiel toma conhecimento da vinda daquele Messias que ele tanto aguardava. Simão Pedro começa a lhe falar sobre Jesus, começa a lhe falar sobre os ensinamentos de Jesus, começa a lhe falar sobre a mensagem de Jesus, né? E aí Gesiel diz a ele: encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. E aí Pedro diz a ele um pouco mais na frente: o Cristo nos trouxe a mensagem do amor. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Ao passo que o código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente, o Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. E que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Eu queria trazer para vocês essa narrativa, essa introdução, para que a gente possa
fazer uma análise, uma pequena análise do comportamento de Gesiel durante todas as adversidades a que ele foi submetido. Antes mesmo de ter contato com o Evangelho de Jesus, antes mesmo de ter contato com o Mestre e tudo aquilo que ele tinha ensinado, Gesiel já nos trazia a compreensão dos sofrimentos através da confiança em Deus, através da fé. Gesiel trazia o convite ao perdão ao seu pai por todas as vicissitudes que ele tinha sido submetido. Né? Gesiel trazia a palavra de conforto para que encarassem as dificuldades que ele estava enfrentando com fé, com serenidade e com confiança em Deus. Né? Então, quando a gente escolheu esse tema, o cristianismo de Estevão, a gente trouxe Estevão porque é o personagem mais famoso dessa narrativa, porque ele faz parte do título do livro, Paulo e Estevão. Mas Estevão, Gesiel só se torna Estevão a partir do momento que ele tem contato com a mansão do caminho, com a casa do caminho, né? A mansão do caminho é de Divaldo, também outra casa maravilhosa, com a casa do caminho, e para cumprir a promessa que ele tinha feito àquele romano, ele muda o seu nome para não ser reconhecido. Mas o que eu queria trazer para a reflexão nossa é o cristianismo de Gesiel. Não há como a gente não admitir que Gesiel era extremamente cristão nas suas atitudes. Que Gesiel era extremamente cristão nas suas ações. Que Gesiel era extremamente cristão em seus sentimentos. Aí vocês podem dizer, mas como ele era cristão se ele ainda não tinha conhecido Cristo? Gente, a gente precisa... Eu queria convidar vocês, através do que eu vou da minha forma de pensar que eu vou trazer para vocês, mas que não é uma forma de pensar aleatória que se baseia no nosso evangelho, que ser cristão não é simplesmente uma afirmação. Eu não sou cristão porque eu afirmo. Eu não sou cristão porque eu falo. Eu não sou cristão porque eu me filio a nenhuma linha religiosa. O cristianismo é, acima de tudo, uma mudança de comportamento. Uma mudança de atitude. Ser cristão é internalizar aquilo que Jesus nos trouxe. Tanto que Paulo diz, né? Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Quando Paulo efetivamente se modifica à luz do Evangelho de Jesus, ele fala dessa forma dizendo, olha, eu sou outra pessoa agora. E quando eu quero dizer a vocês do cristianismo de Gesiel, é para que a gente reflita que Gesiel era cristão, o espírito de Gesiel era cristão antes de encarnar. E ele trouxe toda essa bagagem de conhecimento dentro dele. Gesiel não era bom porque ele tinha uma linha de conduta, uma leitura, um ensinamento ou uma religião. Ele era bom porque ele não sabia ser diferente. Aquela já era a sua natureza. E essa deve ser a busca de cada um de nós. Nós não estamos aqui questionando e nós não devemos questionar nenhuma religião. Mas nós devemos ter a consciência que a religião ela é simplesmente uma forma que cada um de nós escolhe de acordo com as nossas afinidades, com aquilo que nos faz nos sentir melhor. Como dizia Buda, a religião melhor é aquela que te modifica. E quando nós nos encontrarmos, quando nós nos sentirmos acolhidos, abraçados, nos sentirmos bem, procurarmos, através daquela religião, trazer para nós os ensinamentos que Jesus nos trouxe e procurar internalizá-los e vivenciá-los. Para que nós possamos nos tornar um Gesiel.
para que onde Deus nos coloque, nós possamos possamos e vamos agir como cristãos. Agir de acordo com aquilo que Jesus nos convidou. Sem cometermos os erros que Joquebede cometeu, porque ele era um conhecedor das Escrituras. Ele casou com a mãe de Abigail, de Jesiel. Ela praticava no lar o estudo das Escrituras. Ele teve acesso aos mesmos ensinamentos que Jesiel teve, que Abigail teve. Mas ele não teve a grandeza espiritual de vivenciar aquilo que as Escrituras lhe traziam. Ele procurou, muito pelo contrário, justificar os seus equívocos através do Evangelho. E isso é um risco extremo. Quando a gente desvirtua daquilo que Jesus nos ensina, quando a gente busca justificar os erros que nós cometemos, quando a gente não tem a coragem de colocar o Evangelho de Jesus como filtro para as nossas ações, nós perdemos uma oportunidade que nós estamos tendo de nos modificarmos, gente. Verdade. Então, ser cristão é muito mais forte, é muito mais amplo do que simplesmente professar uma religião. Do que simplesmente ir para um culto, para uma palestra. Se nós não procurarmos, através do estudo, através da reflexão, modificar os nossos sentimentos, a nossa forma de ver o mundo, nós vamos estar desperdiçando uma grande oportunidade. E eu não sei o tempo, como é que nós estamos com o tempo. Tá Luciano. tranquilo ainda, meu amigo, tá tranquilo. E eu estou adorando essa sua abordagem, dessa maturidade espiritual que você está trazendo para a gente, para refletir. Obrigado, Luciano, mas é o que a gente precisa, né? Eu queria convidar vocês para a gente ler um texto rapidinho, né? Esse texto está no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Que é psicografia de Chico Xavier, também de Emmanuel, e é um texto de Emmanuel que ele fala de Paulo, né? O título do texto é Mãos Limpas, né? Eu vi esse texto há pouco tempo, né? Minha filha estava lendo esse texto, né? Isabela, você não conhece Isabela? Exato. Né? Ela estava lendo esse texto, né? E eu achei o texto belíssimo, né? E o texto começa assim, né? Primeiro é citado uma passagem de Atos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Aí Emmanuel nos diz: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados em cargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai.
que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes, junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Né? Então, essa reflexão de Emmanuel sobre Paulo nos traz nos demonstra que quando nós queremos nos colocar à disposição de Deus, quando nós queremos evoluir espiritualmente, é preciso que a gente se dispa dos nossos defeitos. É preciso que a gente abrace o Evangelho e busque vivenciar os seus ensinamentos. E eu estou trazendo isso para vocês, gente, quero deixar bem claro, para mim não é fácil. Eu tenho que constantemente estar trazendo para mim o Evangelho para contrapor meus sentimentos e meus pensamentos ao que o Evangelho ensina. Eu não sou um Gesiel. Gesiel era um espírito que já tinha internalizado isso. Gesiel era um cristão na sua essência, por natureza. Onde Deus plantou Gesiel, ele floresceu. E é essa que deve ser a nossa busca. Né? E Emmanuel, ele faz... Os prefácios de Emmanuel são uma coisa fantástica. Né? E no prefácio de Paulo Estevão, Emmanuel diz: sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Então, para mim, na realidade, Estevão foi quem evangelizou Saulo. Gesiel, quando virou Estevão, ele evangelizou Saulo. Ele despertou Saulo para o evangelho. Né? Na leitura do livro, vocês vão encontrar o momento em que Saulo se infiltra, no momento em que Estevão vai fazer uma pregação, e como ele sai de lá completamente atordoado. Ele não se entrega de imediato. Ele não se rende de imediato, mas ele sai completamente atordoado. Então, não é absurdo nenhum a gente dizer que Estevão evangelizou Saulo para que ele se transformasse em Paulo. Né? Nessa interação. Então, meus irmãos, eu queria convidar vocês, eu sei que a gente já está no nosso horário. Né? Eu peço desculpa, eu me estendi muito naquela introdução do livro, mas era necessário, porque, na realidade, a reflexão que eu queria trazer para vocês era em cima do comportamento de Gesiel, a riqueza das suas ponderações, das suas considerações. Convidar vocês de forma muito forte, muito insistente para a leitura desse livro. Leiam com calma. Estudem esse livro, não só leiam. Né? Criem sua base de conhecimento evangélico para que nós possamos nos tornar um Gesiel. Para que nós possamos nos tornar espíritos e termos as mãos limpas para poder trabalhar pela evolução da humanidade, para contribuirmos com a obra do Cristo, com a obra de Jesus. Né? Esse era o convite que eu queria fazer para vocês, com um coração cheio de imensa gratidão à espiritualidade amiga, aos dirigentes do Centro Espírita Viana de Carvalho, os dirigentes espirituais e os dirigentes encarnados, pelo convite. Meus irmãos, que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês. Minha imensa gratidão a vocês que ficaram conosco aqui, que tiraram esse tempo para me ouvir falar um pouco sobre o Evangelho. Isso me deixa extremamente feliz de poder falar de Jesus. Eu ainda não consigo vivenciar Jesus como eu gostaria, mas falar dele já é um alento. Muito obrigado pelo momento, pela atenção de vocês. Ô, meu querido amigo, nós é que agradecemos você compartilhar o que está te transformando
estimula na transformação de todos nós. E esse compartilhamento, não é, Cassiano, que a gente faz um ajudando o outro de diversas maneiras. E realmente, depois da codificação, Paulo Estevam é um dos principais e mais importantes livros do Espiritismo. Então, realmente, ele merece a leitura, a releitura e muito mais mesmo. E é interessante você falando isso, porque eu estava lembrando agora que no estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD, o Paulo Estevam é um dos livros que é citado em vários roteiros. Nós estamos falando do estudo aprofundado. Então, assim, ele tem uma base de reflexão para a transformação extremamente valiosa. Então, você trazer essa lembrança, esse conhecimento para a gente, para estimular na nossa jornada, nós é que agradecemos, querido amigo. E nos Obrigado, Luciano. aproximando, agora nós que agradecemos mesmo. E nós nos aproximamos agora já do encerramento da nossa live, então nós agradecemos não só a sua participação, mas a participação de todos. Agradecemos também nosso querido grupo Infinito Bem, que nos auxiliou na harmonização, já na preparação para nos tornarmos receptivos à reflexão de hoje. Agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus por essas vibrações, por essas emanações que são imorredoras, educativas e medicamentosas que nos auxiliam na nossa jornada. E, acima de tudo, nós agradecemos ao nosso Pai Celestial, onde nós respiramos diariamente da própria essência do Pai, nos dois planos da vida, nos auxiliando em suas leis perfeitas, que nos auxiliam na nossa jornada de elevação para o progresso contínuo. Então, que a paz de Deus esteja com todos nós, em nossos lares, mas principalmente em nossos corações. Então, Cassiano, muito obrigado. Obrigado a todos. Uma excelente noite e um excelente final de semana que se inicia. Um Obrigado, abraço, Luciano. meu amigo, e até a próxima. Se Deus quiser. Ok, então. Até logo a todos.